Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, iniciando agora mais uma série de estudos bíblicos, dessa vez sobre o Apocalipse, e tenho certeza que será uma bênção em nossas vidas. O livro do Apocalipse é um livro pouco estudado e, consequentemente, pouco compreendido. Assim como acontece com todo o restante da Bíblia, o Apocalipse é amado por muitos e odiado por muitos outros. Líderes religiosos de várias épocas se recusavam e se recusam a estudar esse livro. Contudo, o Apocalipse é um livro para os dias de hoje, e embora muitos tenham medo dele, o Apocalipse tem sido esperança, conforto e alívio para muitos cristãos, especialmente em momentos de crise e depressão. Apocalipse 1, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O nome do Apocalipse vem de um termo grego que significa revelação. Revelação de Jesus Cristo e não de João. O livro do Apocalipse revela a Jesus, sua personalidade, seu poder, ministério e propósito eterno. Nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse existem 187 referências a Jesus. No livro do Apocalipse encontramos várias conexões com outras partes da Bíblia, principalmente com o Antigo Testamento, em especial o livro de Daniel. Dos 404 versos deste livro, ao menos 278 são citações do Antigo Testamento ou alusões a ele. É a velha regra básica e eficaz: Bíblia explica Bíblia. Enquanto que no Antigo Testamento, Jesus é apresentado nas promessas e nas profecias, a primeira foi no Éden. No Novo Testamento é apresentado sua vinda terrestre e seu ministério, inclusive nos primeiros triunfos da Igreja no livro de Atos, sob o ministério e poder do Espírito Santo. O livro do Apocalipse, portanto, é o ato final da cerimônia. E o propósito principal de Jesus ao nos dar o Apocalipse é revelar as coisas que em breve devem acontecer. E o termo testemunho de Jesus será um recorrente em toda a Bíblia. E há também uma bênção que é mencionada no verso 3. Vamos ler de novo o verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Para recebermos a bênção, devemos guardar, estudar o Apocalipse e guardar as coisas nele escritas. E como fazemos isso? Vivendo pelos princípios do livro, confiando em suas promessas. O tempo está próximo, o tempo de ver Jesus está próximo. Amém. Vamos ler Apocalipse 1 e agora o verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A questão das 7 igrejas iremos analisar depois, nos capítulos 2 e 3. As expressões aquele que era, que é e que há de vir é uma alusão ao nome de Deus, YHWH, Yahweh, e consequentemente também a Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. YHWH, Yahvé, significa eu sou. Ou seja, o homem hoje é e deixa de existir. Deus não. Deus é eterno. Não teve começo e nem terá fim, e subsiste por ele mesmo. Yahweh, no Antigo Testamento, tanto se refere ao Pai como ao Filho, pois é eterno. No passado, Jesus deu a vida por nós. Hoje, Ele é aquele que nos ama e nos livra do pecado,
Amanhã, ele é aquele que virá nos buscar. Amém. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito no sentido de importância. Foi por causa da ressurreição dele que todos que já morreram poderão ressuscitar. Jesus venceu a morte. E é por isso que ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus venceu a morte e a sepultura não pôde lhe deter. Ele tem poder de entregar a própria vida e reavê-la. João 10, verso 18. Jesus é a fonte da vida, só a vida espiritual em Jesus e só a vida eterna em Jesus. Quem ensina que o ser humano ao morrer continua vivendo com uma alma separada do corpo é mentiroso. Só tem vida eterna quem entregar a vida a Jesus. Então ele ressuscitará o seu povo no último dia. Verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O mesmo propósito que Deus tinha para o seu povo no Antigo Testamento, ele tem para a sua igreja, como lido nesse verso. Vamos entender um pouco melhor lendo Êxodo 19, verso 5 e verso 6. É dito: agora, pois, se cuidadosamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes. E lá em Deuteronômio, capítulo 4, dos versos 6 a 8 é dito: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então Moisés pergunta: pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor Jeová nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho? Os povos ao redor iriam querer saber mais sobre o povo de Israel, sobre o seu Deus, que tinha tantas leis tão justas. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, quando Pedro exorta o povo a ser edificado em Cristo, ele diz o seguinte: primeira carta de Pedro, vou ler do verso 9 ao 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que um dia aceitou Jesus, ele não pode continuar andando nas trevas, ele não pode continuar vivendo como vive alguém do mundo, com seus entretenimentos e programações do mundo. Verso 10. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja, o verso 9: sacerdócio real, vós que antes não eras povo de Deus, agora sois, então, que o seu procedimento seja de um,
sacerdote. E como vive, ou como vivia um sacerdote, né? Ele era um guardador fiel da lei de Deus e ele vivia para interceder pelo povo. Quem aceita Jesus deve andar de conformidade com sua santa lei e buscar a presença do Espírito Santo constante e ter uma vida de oração intercedendo pelo povo, agindo verdadeiramente como um sacerdote, intercedendo pelo seu lar, pela sua vizinhança, colegas de trabalho, etc. Os que aceitaram a salvação em Cristo formam um reino cujo rei é Cristo. Uma vez que cada cristão é um sacerdote, uma sacerdotisa, ele, o cristão, ela, a cristã, pode recorrer a Deus em seu próprio favor, sem mediação de nenhum outro ser humano. Cristo é nosso rei e mediador. Primeira carta a Timóteo 2, verso 5. E Cristo é nosso sumo sacerdote. E nós devemos interceder pelos outros como sacerdotes de Deus e viver de modo puro e santo, como Jesus viveu. Hoje vivemos no reino da graça, um reino invisível, onde Cristo habita em nosso coração, e nós demonstramos isso da forma visível em nosso modo de viver e estilo de vida. Jesus não comia carne com sangue, não comia porco, não transgredia o sábado e não falava mal dos outros. Agora vamos ver Apocalipse 1, verso 7 e verso 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós temos o objetivo principal do livro do Apocalipse: revelar as coisas que breve hão de acontecer, das quais a maior de todas é a volta de Jesus. O tema da volta de Jesus, em particular para mim, é o mais fascinante e é um tema de um aparecimento real, pessoal e visível a todos os viventes. É o evento mais público de toda a história humana. Será o maior espetáculo de toda a terra, e até aqueles que condenaram e traspassaram a Jesus irão ressuscitar para ver Jesus voltar com poder e grande glória. Amém. Os judeus que exigiram sua morte, Pilatos que deu a sentença, os soldados romanos, os inimigos de Cristo ao longo da história, que com seus escárnios o crucificam de novo. Hebreus 6, verso 6. Jesus disse a Caifás, lá em Mateus 26, dos versos 62 ao 64, que ele veria Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder. Mateus 26, dos versos 62 ao 64. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero ler Zacarias capítulo 12, no verso 10, falando sobre isso também. Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Todas as tribos da terra se lamentarão, pois não aceitaram a Jesus e a viver de conformidade com sua pureza e santidade. E em Daniel 12, versos 1 e 2, é dito que naquele dia, naquela grande angústia, quando Miguel se levantar, muitos do que dormem no pó da terra se levantarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Ou seja, muitos, não todos, mas muitos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Os que estiverem salvos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os perdidos, aqueles inimigos de Jesus severos que o crucificaram, como relata em Mateus 26,
verso 62 e 64, eles ressuscitarão apenas para ver Jesus voltar. Ressuscitarão apenas para vê-lo voltar, para vê-lo aquele a quem eles ignoraram. E serão mortos de novo, ressuscitando apenas após o milênio, para receberem a condenação eterna. Misericórdia. Com isso também cai por terra a teoria do arrebatamento secreto. E quem o diz é o próprio Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E o verso 8 também lança por terra a teoria de que Jesus é um ser criado. Jesus é Deus. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Primeira e última letra do alfabeto grego, Alfa e Ômega. Ou seja, antes da primeira letra não existe letra e depois da última não existem letras. Jesus é o primeiro e o último. Lá em Isaías, por exemplo, no capítulo 43, é dito o seguinte, no verso 10: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, o meu servo, referindo-se a Jesus, a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então, como certas religiões podem dizer que Jesus é um ser criado? Deus é um Deus triuno. E em Isaías 44, verso 6 é dito: Assim diz o Senhor Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, Jeová, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia. Jesus no Apocalipse repete essas palavras, né? Apocalipse 1,17, por exemplo: Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Jesus é Deus, o Deus unigênito. Deus, ele se subsiste por ele mesmo. Como diz Filipenses capítulo 2, verso 6, Paulo diz que Jesus, ele se subsiste em si mesmo como Deus. Ou seja, ele não foi criado. Jesus é o Deus Filho e Deus Criador. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aleluia. Porque João estava em Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais uma vez aparece a expressão testemunho de Jesus. Isso será uma recorrente em todo o Apocalipse. E é interessante notar que João não disse que estava em Patmos por causa do imperador Domiciano, um imperador injusto e cruel. Muitos hoje podem dizer que estão sofrendo por conta de um mau patrão, um mau governante, etc. Mas João sabia que todo aquele que quer servir a Jesus em espírito e em verdade sofrerá perseguição, e por isso ele diz que estava lá por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, que é o dom profético. Por volta dos seus 57 anos de idade, na época da destruição de Jerusalém, no ano 70, João foi para Éfeso, onde pastoreou a igreja que Paulo fundara em sua terceira viagem missionária. Provavelmente, essa é a opinião dos estudiosos bíblicos, João foi para Patmos em 94, depois de Cristo, aos 84 anos, e recebeu as visões entre 95 e 96, voltando depois para Éfeso. O Apocalipse provavelmente foi escrito em Éfeso no ano de 96. Agora Apocalipse 1, verso 10 e verso 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor,
E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeiramente, essa expressão, achei-me em espírito no dia do Senhor, indica o dia em que João começou a ter as revelações. E esse dia é o sábado. Ninguém vai achar um texto sequer na Bíblia com o nome domingo, e muito menos dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Até porque o primeiro dia da semana era festejado pelos pagãos como o dia do sol. E mais uma vez temos aqui a regra áurea. Bíblia explica a Bíblia. É a Bíblia que se interpreta. Então deixemos que a Bíblia diga qual é o dia do Senhor. Isaías capítulo 58. Tem vários textos, mas vamos ler apenas alguns, para o vídeo não ficar muito longo. Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor Jeová, digno de honras, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E lá em Êxodo, nunca é demais ler esse capítulo e esse mandamento lindo, que é o mandamento do sábado. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor Jeová teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nem o forasteiro deveria trabalhar. Por quê? Porque o sábado foi instituído na criação para toda a humanidade. E é o que explica o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, no verso 8, no verso 10 ele fala, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Assim como ele falou também em Isaías 58, que o sábado é o dia do Senhor Jeová. E lá em Marcos, no capítulo 2, Jesus confirma a importância do sábado. E ainda diz, Marcos 2, verso 27 e verso 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi dado de presente para o homem, ele não fala para o judeu. E verso 28 ele diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o meu Pai é Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado, eu criei esse dia para vos dar descanso, e eu é que sei como é que deve ser guardado. O sábado é lícito se fazer também o bem. Os maiores milagres de Jesus foi feito em dia de sábado, justamente para confrontar a tradição errônea dos fariseus. Contra a Bíblia não há argumentos. E lembrando também que esse texto de João, achei-me em espírito no dia do Senhor, foi escrito por volta do ano 96. Se o sábado não tivesse mais valor, João não faria questão de chamá-lo de dia do Senhor. Apocalipse 1. Agora vamos ler os versos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Mais ou menos como está aí na representação, no desenho, que era a vestimenta do sumo sacerdote. As revelações do Apocalipse estão centralizadas no santuário do céu, e não somente revelações que vêm de Jesus, mas especialmente sobre Jesus e seu ministério celestial.
Jesus ascendeu ao céu para dar início à segunda fase da expiação. Segunda fase essa, representada pelo ministério intercessório realizado pelos sacerdotes diariamente no lugar santo do santuário terrestre. Como está relatado também lá em Hebreus, no capítulo 9, dos versos 11, 12 e 24. E Hebreus 8, versos 1 e 2, e Hebreus 4, dos versos 14 ao 16. Na visão de João, Jesus aparece vestido como sumo sacerdote no meio dos 7 candeeiros, ou seja, na primeira parte do santuário celeste, no lugar santo. Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança, a qual tem um santuário no céu, e sua norma de juízo continua sendo os 10 mandamentos, dessa vez com o sacerdócio divino e o sacrifício do Filho de Deus, e não sacrifícios de animais e sacerdócio de seres humanos pecadores, os quais eles mesmos tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos. Por isso que diz que a primeira aliança tem as suas falhas, porque o sacerdócio era humano. Jesus está continuamente apresentando ante o Pai os memoriais da sua morte, os méritos do seu sacrifício e intercedendo por nós. Portanto, são 3 fases da expiação. Primeira fase, morte de Cristo. Segunda fase, sacerdote no lugar santo. E terceira fase, sumo sacerdote para a purificação do santuário celestial. Você pode conferir também abaixo na descrição. Vou colocar alguns links para você conferir os estudos do santuário e também procurar no canal a playlist sobre o santuário e também Jesus, um vídeo chamado Jesus e a unção do santuário. Muitos não entendem isso, acham que Deus perdoa e está tudo certo. Não entende o que? As 3 fases do ministério de Cristo. A expiação. A expiação vai além do perdão. Ela resolve o problema do pecado em todas as circunstâncias. Eu pequei, Deus me perdoa, mas agora eu tenho que ser purificado do meu pecado e viver em santidade, em santificação. Apocalipse 1, verso 5 é dito: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, eu passo a viver pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, liberto do poder do pecado. Quando eu peco, eu peço perdão e Cristo intercede diante do Pai por mim, pelos méritos de seu sacrifício perfeito, e com isso me purifica e derrama sobre mim o seu Espírito, para que eu viva livre do pecado, em novidade de vida. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Não é você comprar um carro ou ter um salário bom, é você se ver livre do poder do pecado. Assim como Adão, o pecado não tinha poder sobre ele, mas ele decidiu pecar. Hoje, obviamente, estamos numa situação mais degradante do que a de Adão, porque já nascemos em pecado, mas o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós temos a escolha. Somos pecadores sim, mas agora vivemos para Cristo e pecamos de forma involuntária. É uma palavra mal proferida, é uma situação de repente que a pessoa cai em tentação. Não são mais pecados voluntários, né? Eu sei que é errado, mas vou continuar fazendo. Não caímos mais de forma voluntária, mas são pecados involuntários. Pensamentos e às vezes ações. Apocalipse 1, do verso 13 ao 16. Vou ler de novo o verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Quando fala em vestes talares, é veste comprida. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O branco simboliza a pureza,
Os cabelos brancos representam uma idade desejável, sabedoria e experiência. Faz bem aos mais jovens buscar os mais idosos em busca de conselhos. Provérbios 16, verso 31 e Provérbios 20, verso 29. A questão dos cabelos brancos aqui no verso 14 também é uma referência ao ancião de dias de Daniel 7, mostrando com isso que o Filho do Homem é um com o Pai. Ele é sábio, é venerado, é puro e santo e é eterno, juntamente com o Pai. Os olhos como chama de fogo significam conhecimento penetrante. Nada escapa aos olhos de Jesus. Ele conhece e enxerga todos os nossos caminhos, palavras, pensamentos, sentimentos e desejos mais profundos. Ellen White diz que no dia do juízo final será visto que Deus estava a par, pessoalmente, de cada pessoa. Jesus diz: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Apocalipse 2, verso 23. Nada escapa de seus olhos. Se ele não fosse Deus, ele não teria esse poder. Jesus conhece todas as pessoas, o que vai em seu íntimo, e conhece a iniquidade da igreja. Seus olhos, ao contemplarem os erros da igreja, ardem em santa indignação. Segundo a Crônicas 16, verso 9 é dito: porque quanto ao Senhor Jeová, seus olhos passam por toda a terra. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, representam a resistência de Cristo contra os inimigos da igreja. Representam estabilidade, poder e força. Representa que ele é o verdadeiro herói. Ele resistiu ao pecado. Ele veio ao mundo em forma humana, largou as vestes de glória, conteve sua divindade e passou por tudo que passamos, sendo tentado em tudo, tanto como ser humano, como sendo tentado em usar os seus poderes divinos para ele mesmo. Ele pisou sozinho o lagar da ira, do furor de Deus. Jesus, esse sim é um herói. Esse é o verdadeiro herói. Esse é aquele em que todo ser humano devia se espelhar, se inspirar e idolatrar e adorar. Você tem resistido às provas e às tentações? Cristo pode sustentar todos os que nele depõem a confiança. Sua fidelidade dura para sempre. Seja fiel você também a ele. Seja fiel nos dízimos, seja fiel na guarda do sábado, seja fiel em teu proceder, em teus negócios, seja fiel. Os pés de Cristo estavam descalços, assim como os sacerdotes que ministravam o santuário. Na presença desse Deus Santo, nós temos que viver despojados de tudo aquilo que desonra ou traz ofensa, afronta ao nome de Jesus. Jesus ministra por nós hoje para que sejamos santos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para sermos iguais aos ídolos do mundo, mas para sermos iguais a Ele. Jesus também não morreu para que você realize todos os seus sonhos. O sonho de Jesus para você é que você seja igual a Ele, a imagem e semelhança dEle. A voz como a voz de muitas águas. Daniel descreveu a voz de Jesus como a voz de uma multidão. Inclusive, Daniel teve essa mesma visão de Jesus que João teve. Daniel viu Jesus glorificado e pré-encarnado, e João viu Jesus ressurreto e glorificado. E ambos foram fortalecidos para estarem na presença do Senhor glorificado, o Deus Todo-Poderoso. Já Ezequiel descreve a voz do Senhor como a voz de um exército, ou o ruído de muitas águas. Apocalipse 1, verso 16. Vamos ler de novo o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Hebreus 4, verso 16 e Efésios 6, verso 17.
Aqui já começa a destrinchar um pouco os símbolos do Apocalipse. É interessante notar que a Bíblia é quem se explica. Ela dá os símbolos e ela interpreta. Em relação à palavra de Deus, a fonte de poder não está no pregador, mas sim na palavra. Qualquer sermão que não seja a palavra de Deus é um sermão vazio. A palavra de Deus é uma espada porque ofende o orgulho humano, exalta a Deus e reduz o ser humano ao que ele é, pó. Ela tem 2 gumes porque contém promessas e ameaças. Hoje só se usa um lado da espada e um lado misturado, com mentiras. O que não edifica ninguém, não edifica a igreja e nem o pregador. Tome cuidado com tais sermões que não chamam o pecado pelo nome e que não lhe vivifica, só faz você se emocionar e chorar. Cuidado com esses coaches espirituais da vida. Voltando a Apocalipse 1,16, o rosto de Jesus brilha como o sol. O sol é a fonte da vida e precisamos do sol, embora nossos olhos não possam suportar o seu brilho. Embora, assim como João, não possamos contemplar a Jesus hoje, precisamos dele. Ele é a fonte de poder e vida cristã vitoriosa. Precisamos do seu calor. Precisamos ser crentes fervorosos e quentes. Malaquias chamou a Jesus de sol da justiça. Toda a doutrina cristã, eu diria também humana, deve estar ligada a Cristo. A ausência de Jesus é o fim de todas as virtudes humanas, e isso ficará bem claro quando o tempo da graça terminar. Apocalipse 1, verso 17 e verso 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! João passou pelo mesmo efeito que Daniel passou ao ver Jesus. No caso de Daniel, a Bíblia dá ainda mais detalhes, pois diz que Daniel, mesmo fortalecido, permaneceu prostrado. Daniel 10, verso 10 e verso 15. E aqui diz: aquele que está vivo. Primeiro, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez relembrando Isaías. Depois ele diz: estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Jesus aqui lembra ao profeta que assim como ele está preso e condenado naquela ilha, Jesus também foi condenado por causa de uma corte romana e sentenciado à morte. Jesus foi colocado numa sepultura lacrada, com selo romano e vigiada pelos soldados, mas nada disso pôde mantê-lo cativo. Ele tem as chaves da morte e da sepultura. Aleluia! Qual é o teu temor? Qual o pecado que te aprisiona? Jesus salva, cura e liberta. A morte é um inimigo cruel que já aprisionou mais de bilhões de pessoas que já viveram na face da terra. Mas está chegando o dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida, outros, porém, para a morte eterna. João 5, verso 28 e verso 29. E vamos agora aos últimos versos do estudo. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O verso 20 interpreta o verso 16. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos são mensageiros de Deus, podem ser espirituais como terrestres. Jesus, embora não seja um anjo, é chamado de anjo do Senhor, porque é seu mensageiro na nova aliança. Malaquias 3, verso 1, ele é seu ministro. E os anjos das 7 igrejas são os ministros do Evangelho, são os pastores. E todo aquele que ministra a palavra de Deus é seu mensageiro, é considerado como um anjo e como uma estrela que brilha
levando esperança a esse mundo em trevas. Daniel 12, verso 3. É interessante notar que Jesus está no meio da igreja e tem seus mensageiros em suas mãos, ou seja, ele está no controle de tudo. Todo aquele que se afasta da igreja está no caminho errado. Por mais que os membros da igreja pareçam defeituosos, precisamos permanecer nela. Cristo não abandona sua igreja, pois, por mais fraca que pareça, ela é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração e é o instrumento que Deus usa para pregar ao mundo as verdades eternas. Se você é membro do corpo de Cristo e se você se considera um com Cristo, então você não pode sair da igreja. Jesus não se afasta da igreja. Deveríamos nós nos afastar? No próximo tema, veremos sobre as 7 igrejas. No caso, estudaremos o capítulo 2. Se não me engano, são as 5. Deixa eu ver aqui, o capítulo 2. São as 5 primeiras, as 4 primeiras igrejas. Que você tenha compreendido que o Apocalipse, ele é um livro que traz esperança, que ele traz conforto, que ele revela a pessoa de Jesus. E se você gostou desse estudo, eu peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda ao YouTube indicar o canal e o vídeo para mais pessoas, e assim você ajuda a compartilhar o Evangelho da Salvação, e que você possa também compartilhar em suas redes sociais, Facebook, no WhatsApp, para mais pessoas, principalmente para aquelas que ainda não conhecem o Evangelho Eterno. Fique na paz de Jesus e até o próximo estudo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.